Pessoal, vamos falar agora do fracasso, do verdadeiro fracasso da Flop 30, da COP 30 ou do golpe 30 do Lula. A reunião ambiental feita aqui em Belém, está sendo realizada aqui em Belém, foi um verdadeiro fracasso do Lula, com escândalos de corrupção, países que não vieram, falta de hospedagem, enfim, vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu peço, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Eu sou o Carlos André e você está no Te Politizei. Agora vamos falar realmente da COP30, a conferência sobre o clima que fracassou aqui no Brasil, e o Lula não achou nada melhor do que escolher Belém do Pará para sediar essa convenção, né, essa conferência, para falar sobre eventos climáticos, essa papagaiada que o pessoal da esquerda ainda se agarra para poder ganhar dinheiro. A COP30 que foi permeada por escândalos, né, e hipocrisia do senhor Pudim de Pinga, do presidente eleito pelo TSE, onde o Lula simplesmente devastou uma parte da floresta amazônica para construir uma rodovia para facilitar as pessoas, para facilitar a turma de chegar até Belém, né? Quanto mais carro, quanto mais poluição para o Lula, melhor. Dentre outras coisas, o barco que o Lula está esperado o barco que o Lula estava hospedado vai gastar 4.000 litros de óleo. Então o Lula falou assim, para não atrapalhar ninguém, eu vou ficar no barco. E quando você pensa em barco, você pensa naqueles barcos do Rio Amazonas, aqueles barcos simples. Aliás, o Lula recusou barcos da Marinha, onde ele podia ficar gratuitamente, porque a Janja achou que não cumpria com as exigências de uma estadia digna de um presidente, né, de um chefe de Estado. Então eles escolheram esse barco, o Iana 3, que é alvo de incursões da Polícia Federal, já teve busca e apreensão dentro desse barco. Esse barco foi usado para corrupção de aluguel, desvio de dinheiro lá com o amazonino do PDT, lá no Amazonas. Então, o barco do Lula na COP30 vai gastar ao menos 4.000 litros de diesel. Olha só a hipocrisia de quem está querendo promover uma conferência para debater o meio ambiente. A embarcação foi de Manaus a Belém pelo Rio Amazonas e vai retornar após a estada do presidente na COP30. O trajeto de 12 dias consome 50 litros de combustível por hora. São 50 litros de óleo diesel que ele vai consumir por hora. Isso vai dar uma média de 4.000 litros de diesel e dejetos, né? Os dejetos do Pudim de Pinga serão jogados maravilhosamente no Rio Amazonas, né? O barco Ilana 3 saiu da segunda-feira, no dia 3 de novembro de 2025, para participar da COP30 e está passeando por aí com o Lula e com a corriola dele. Então, considerando os 5 dias de ida e os 7 de volta, o consumo deve ser de 4.000 litros de combustível. E ainda os estudos do desvio do nosso dinheiro para essa papagaiada de meio ambiente. O estudo mostra falta de transparência em gastos de 2,8 bilhões de reais para as obras da COP30. Nada melhor para um presidente corrupto do que promover um evento. A gente sabe que eventos são os melhores lugares para se desviar e lavagem de dinheiro, porque envolve um monte de fornecedores, fornecimento irregular, emissão de nota com valores mais altos. Então é um paraíso para o Lula, né? Olha lá, o estudo indica a ausência de dados públicos sobre licenciamento ambiental, contratos de participação e social. Além disso, o Lula e a Janja colocaram os gastos com aquele barco Iana 3, que vai gastar 4.000 litros de óleo diesel, sob sigilo. O povo não sabe o quanto de dinheiro público está sendo gasto, o seu dinheiro, para poder abrigar o Pudim de Pinga, né? Então, tudo isso
a gente que paga. Ao todo, o estudo avaliou 23 obras a quais foram destinados os recursos que somam 2,8 bilhões. Desse total, 20 empreendimentos são de responsabilidade do governo e da prefeitura, que fizeram as licitações com contratações. As fontes do financiamento incluem verbas da União, do BNDES e da Itaipu Binacional. Ah, caceta, viu? Esse é o país que a gente vive, ó. Transparência expõe dificuldade de fiscalização da imprensa. Eles não dão os dados para a gente saber o quanto que esse vagabundo está gastando do nosso dinheiro. Além disso, Belém é uma cidade sem estrutura alguma. Ali chove e o esgoto entra na cidade. É um verdadeiro favelão a céu aberto, Belém do Pará, né? Jornalistas estrangeiros são assaltados durante a cobertura da COP30. Então tem um vídeo que mostra que jornalistas mal chegaram e foram assaltados em Belém. Eles pintaram esse mercado velho aqui, colocaram um deck aqui na frente desse rio todo poluído e chechelento, e diz que é a quarta maravilha do mundo. Olha só o vídeo do pessoal sendo assaltado lá em Belém. Olha a mochila, está... Onde está a mochila? Vamos ver vagabunda se dando mal. Eles são policiais, esses dois aí. Eles são descaracterizados. Então, eu acho que eles são segurança, estão fazendo alguma coisa. Como é que ele vai subir? Eles vão pegar. É que eu gravei tudo. O negócio é tão descarado à luz do dia que as meninas aí que estão gravando estão achando que são seguranças, né, protegendo, e não, são bandidos, estão roubando os jornalistas lá na COP30. Devolveram. E o Lula, que disse que nunca ia implantar a GLO, né, que é a garantia da lei e da ordem, colocou uma GLO lá em Belém e aumentou em 19 mil em agentes de segurança lá em Belém. Eles informaram que as autoridades receberam as vítimas da delegacia desse assalto, né, de proteção ao turista, e ao mesmo tempo agentes levaram criminosos à seccional São Brás e atuaram em flagrante. Esses caras que certamente vão estar livres para assaltar mais alguém aqui na COP30 em Belém. Uma verdadeira vergonha que o Lula promoveu. Hospedagem em motel vagabundo, em motel que você escolhe. O senhor quer o quarto com pulga ou com barata? R$ 2.600 por dia estão cobrando a diária lá em Belém. Então, uma verdadeira vergonha, é uma passação de pano. O Lula disse que Belém não ia receber reforma nenhuma, que o mundo deveria ver como Belém é e como a população vive. E está mostrando, né? Vive sob assalto, vive sob enchente, que quando transborda o rio, enche de merda, literalmente, as ruas. E ainda o pessoal que está vindo para a COP30 está negociando hospedagem. O Lula, que já alugou navios de cruzeiro para o pessoal se hospedar. E quem que vai pagar isso? Quem vai pagar isso somos todos nós. Olha lá, sobre clima de desconfiança, negociações da COP30 enfrentam cenários de incertezas. Em Belém, a conferência da ONU encara a missão de implementar ações contra o aquecimento global. É muita pretensão do povo da Terra, vamos dizer assim, de querer controlar o clima. E isso não está nem perto de acontecer. A população não é capaz de controlar o clima, né? Então, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começou na segunda-feira, dia 10, em Belém. Esse é um evento promovido pela ONU, tá, pessoal? E os objetivos aqui é conseguir dinheiro para ajudar países que estão em desenvolvimento tratarem desse assunto do aquecimento global, onde é uma grande soberba do povo da Terra, né, da população, querer controlar o clima do planeta. Isso é impossível, já foi provado cientificamente que é impossível o povo, a população do planeta, controlar a temperatura como se fosse um reloginho que você controla
o ar-condicionado. Há 4 dias da COP30, essa notícia é do dia 6, mais conhecido como ontem. Mais de 20 países ainda estão negociando hospedagem, 160 estão confirmados. Estão confirmados, mas não vieram, né? Então, há 4 dias da conferência, 28 países ainda negociam reservas para acomodações. Navio de cruzeiro como hospedagem, a gente pode ver aqui as imagens do navio de cruzeiro. Para reforçar a capacidade dos leitos, 2 navios de cruzeiro contratados pelo governo chegaram da Itália, no distrito de Outeiro, em Belém, na terça-feira. Juntas, as embarcações oferecem 6.000 leitos, dos quais 1.700 já foram reservados e alguns leitos ainda estão disponíveis, segundo a Casa Civil do governo federal. Então, pessoal, vocês observam aí que é um prato cheio para corrupção, é um prato cheio para lavagem de dinheiro. Imagina quanta grana que o Lula está injetando do nosso dinheiro e a gente está pagando. Fora esses países ditatoriais que o Lula convidou, né, da África, que também estão vindo para o Brasil com o dinheiro do povo de lá, que já está na miséria, que passa fome, que não tem saneamento básico, que não tem escola. Então é uma roubalheira mundial. E quando o Lula rouba, ele bota para ferrar mesmo, porque ele rouba em nível mundial, visto a Odebrecht, né, que foram vários países atingidos pela Operação Lava Jato, Peru, Estados Unidos, países da África, todos esses países que já fazem parte do esquema de roubalheira e lavagem de dinheiro do Stalinácio, né? A capital paraense precisou dobrar o número de leitos de hospedagem, passando de 23 mil para 53 mil para receber os participantes da COP30. Então eles estão usando escolas também como hostel. Apesar dos esforços do plano de utilizar escolas como hostel, a COP30 sofreu alterações significativas. Apenas 3 das 17 escolas que estavam sendo reformadas para essa finalidade serão de fato usadas como hospedagem. A gente já falou também que o Lula queria usar os apartamentos da CDHU, do plano Minha Casa Minha Vida, para poder hospedar o pessoal que vai visitar a COP30. Então ele fez um esquema para acelerar a construção, para acelerar o acabamento dessas obras da CDHU, para servir de hotel para o pessoal que vai vir para Belém. Então, gente, isso tudo foi feito de caso pensado. Não pensem que o Lula dá ponto sem nó. Ele é um verdadeiro espertalhão. É um bandido e está desviando dinheiro, nosso dinheiro, e vai colocar tudo em sigilo. Como sempre, a gente nunca vai ter certeza do quanto está sendo gasto para essa papagaiada aí do clima. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Daqui a pouco a gente volta. Até já.